Você já se perguntou por que algumas das pessoas que mais ferem são justamente aquelas para quem entregamos o melhor de nós? Por que, mesmo oferecendo compreensão, paciência, cuidado e amor, a resposta que recebemos é frieza, rejeição ou até desprezo? Existe uma dor silenciosa que quase ninguém consegue explicar. Ela nasce quando fazemos tudo o que acreditávamos ser certo, mas em vez de sermos acolhidos, somos tratados como se nosso valor não existisse. É nesse instante que a mente começa a criar perguntas sem resposta, enquanto o coração insiste em procurar um motivo capaz de justificar aquilo que parece injustificável. Mas e se essa experiência dolorosa esconder uma verdade muito mais profunda do que simplesmente ter encontrado a pessoa errada? E se, como ensinava Carl Jung, aquilo que mais nos machuca também revelar algo essencial sobre nossa própria alma? Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe esta jornada até o final, porque talvez a resposta que você procura há tanto tempo esteja exatamente nas próximas palavras. Carl Jung acreditava que nenhuma relação importante acontece por acaso. As pessoas que entram em nossa vida despertam partes de nós que permaneciam escondidas, muitas vezes durante anos. Quando alguém responde ao nosso amor com crueldade ou indiferença, nossa tendência natural é acreditar que o problema está somente naquela pessoa. No entanto, Jung nos convida a olhar para outro lugar. Ele dizia que aquilo que nos fere profundamente costuma tocar conteúdos inconscientes que já existiam antes mesmo daquele encontro. Isso não significa justificar atitudes injustas ou minimizar a dor. Significa compreender que existe uma dimensão invisível acontecendo ao mesmo tempo em que os acontecimentos externos se desenrolam. Talvez você tenha sido levado a acreditar que amar era suficiente para impedir o sofrimento. Mas a psique humana é muito mais complexa do que essa ideia aparentemente simples. Existe uma ilusão que aprisiona inúmeras pessoas. Acreditar que quanto mais amor oferecerem, mais amor receberão em troca. Parece lógico, parece justo. Porém, a realidade emocional raramente segue essa matemática. Jung observava que muitas pessoas não conseguem receber amor porque ainda vivem dominadas pelas próprias sombras, pelos próprios medos e pelas próprias feridas inconscientes. Em vez de acolher quem as ama, acabam projetando inseguranças, culpas e conflitos internos, justamente sobre quem lhes oferece afeto verdadeiro. É por isso que tantas pessoas amorosas acabam se perguntando o que fizeram de errado, quando, na verdade, estavam apenas diante de alguém incapaz de lidar com a intensidade daquilo que recebia. Essa percepção muda completamente a maneira como enxergamos certas dores. Talvez a pergunta nunca tenha sido por que ele ou ela me tratou tão mal, mas sim o que essa experiência veio revelar dentro de mim. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente o caminho da cura. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos conscientemente retorna em nossa vida como destino. Enquanto buscamos apenas culpados, permanecemos presos ao mesmo ciclo emocional. Mas quando temos coragem de investigar nossas próprias expectativas, nossos medos do abandono, nossa necessidade de aprovação e os padrões que repetimos sem perceber, algo extraordinário começa a acontecer. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a se tornar conhecimento. E conhecimento, quando vivido profundamente, sempre se transforma em liberdade. Ao longo deste vídeo, você descobrirá que existe uma razão psicológica muito mais profunda para o fato de algumas pessoas machucarem justamente quem mais as amou. Vamos explorar, à luz da psicologia analítica de Carl Jung,
como funcionam as projeções, a sombra, os vínculos inconscientes e os mecanismos invisíveis que transformam relações em verdadeiras jornadas de autoconhecimento. Talvez algumas das respostas desafiem tudo aquilo em que você acreditou até hoje. Mas daí, se permanecer até o final, poderá enxergar sua própria história com uma clareza que poucos alcançam. Porque às vezes, a maior prova de amor que você pode oferecer não é insistir em quem o feriu, mas finalmente compreender o que sua alma tentou lhe ensinar desde o início. Antes de seguir para a nossa reflexão, quero fazer um convite muito especial. Se este tipo de conteúdo toca o seu coração e desperta novas formas de enxergar a vida, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Com um gesto tão simples, você ajuda esta mensagem a chegar até pessoas que, neste exato momento, podem estar enfrentando a mesma dor que você já enfrentou ou ainda enfrenta. Além disso, você passa a fazer parte desta comunidade onde buscamos compreender a mente, as emoções e o caminho do autoconhecimento através dos ensinamentos de Carl Jung. E quero deixar uma mensagem para você guardar no coração. Nunca permita que a maneira como alguém escolheu tratá-lo determine o valor que você acredita ter. Pessoas podem rejeitar o seu amor, ignorar a sua presença ou não reconhecer a sua importância. Mas isso jamais diminui a luz que existe dentro de você. Algumas flores desabrocham em silêncio e ainda assim transformam todo o jardim ao seu redor. Da mesma forma, sua essência continua valiosa, mesmo quando ninguém parece enxergá-la. Continue cuidando da sua alma, preservando a sua dignidade e caminhando com coragem. No tempo certo, a vida sempre aproxima quem sabe reconhecer o amor verdadeiro. E, até esse dia chegar, lembre-se, a pessoa mais importante que precisa acreditar em você é aquela que o encara no espelho todas as manhãs. Existe um momento na vida em que a dor deixa de ser apenas uma lembrança e se transforma em uma pergunta que nos acompanha em silêncio. Ela surge quando recordamos tudo o que fizemos por alguém e, mesmo assim, fomos deixados de lado, criticados ou tratados com frieza. É como se o coração insistisse em repetir a mesma cena, procurando um detalhe que explique onde tudo deu errado. Carl Jung observava que a mente consciente busca respostas nos acontecimentos externos, mas a verdadeira transformação começa quando voltamos o olhar para o mundo interior. É justamente aí que a jornada mais importante se inicia, porque nem toda dor nasce daquilo que aconteceu. Muitas vezes, ela nasce daquilo que aquela experiência despertou dentro de nós. Quando somos rejeitados depois de oferecer amor verdadeiro, sentimos como se uma parte da nossa identidade fosse arrancada. Começamos a acreditar que talvez não tenhamos sido suficientes, inteligentes o bastante, interessantes o bastante ou dignos o bastante de permanecer na vida daquela pessoa. Aos poucos, essas ideias deixam de parecer pensamentos passageiros e passam a ocupar o espaço onde antes existia a confiança. Jung chamava a atenção para esse fenômeno porque compreendia que o ser humano frequentemente confunde acontecimentos com identidade. Sofremos um abandono e concluímos que somos abandonáveis. Sofremos uma rejeição e acreditamos que somos indignos de amor. Sem perceber, transformamos uma experiência em uma definição permanente sobre quem somos. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Segundo Jung, aquilo que mais nos afeta emocionalmente quase nunca está ligado apenas ao presente. Certas experiências funcionam como chaves capazes de abrir portas que estavam fechadas dentro do inconsciente há muitos anos. Talvez aquela pessoa tenha despertado antigas feridas de infância, necessidades emocionais nunca atendidas ou o medo silencioso de não ser escolhido. É por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagirem de maneiras completamente diferentes.
A intensidade da dor não depende apenas do que aconteceu, mas daquilo que aquela experiência encontrou dentro da alma de quem a vive. Imagine um lago aparentemente tranquilo. Na superfície, tudo parece calmo, mas basta lançar uma pequena pedra para que ondas se espalhem por toda a água. A pedra não criou o lago, apenas revelou sua profundidade. Da mesma forma, quem o tratou mal, talvez não tenha criado toda a dor que você sente. Essa pessoa apenas tocou regiões emocionais que já existiam e que permaneciam escondidas até aquele encontro. Essa percepção não diminui a responsabilidade de quem machucou você, mas devolve algo muito mais importante: o poder de compreender a própria história sem permanecer prisioneiro dela. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas toma o caminho errado. Em vez de perguntar o que a alma está tentando revelar, passam anos tentando entender a mente de quem as feriu. Procuram sinais, justificativas, mensagens ocultas e interpretações que aliviem o sofrimento. Entretanto, Jung ensinava que toda a energia direcionada exclusivamente para o outro enfraquece o processo de individuação, que é o caminho de retorno para si mesmo. E talvez a maior revelação desta jornada seja descobrir que a resposta que você procura nunca esteve completamente na outra pessoa. Ela sempre esteve esperando para ser encontrada dentro de você. Existe um padrão invisível que se repete na vida de muitas pessoas sem que elas sequer percebam. Elas encontram alguém, entregam o melhor de si, fazem sacrifícios em nome da relação e, pouco a pouco, começam a acreditar que precisam merecer o amor que desejam receber. No início, pequenos gestos de desatenção são ignorados. Depois, surgem palavras que machucam, atitudes frias e um distanciamento difícil de explicar. Ainda assim, elas permanecem, convencidas de que, se demonstrarem ainda mais amor, tudo voltará a ser como antes. Carl Jung enxergava esse movimento como um dos grandes conflitos da psique humana, a tendência de buscar no outro aquilo que ainda não encontramos dentro de nós mesmos. Jung afirmava que aquilo que não reconhecemos em nossa própria alma costuma ser projetado sobre outra pessoa. É nesse momento que nasce a idealização. Deixamos de enxergar quem o outro realmente é e passamos a contemplar uma imagem construída pelos nossos desejos, medos e esperanças. Sem perceber, amamos não apenas a pessoa que está diante de nós, mas também a versão que criamos dela em nosso mundo interior. Quando essa imagem começa a se desfazer, sentimos uma dor devastadora. Não sofremos apenas pela perda da relação, mas pelo colapso da fantasia que sustentava nossas expectativas. É como despertar de um sonho que parecia mais real do que a própria realidade. É justamente por isso que algumas pessoas suportam situações que, vistas de fora, parecem impossíveis de aceitar. Elas confundem persistência com amor, sofrimento com prova de dedicação e silêncio com esperança. Acreditam que, se forem pacientes o suficiente, conseguirão despertar a melhor versão de quem as machuca. Entretanto, Jung alertava que ninguém pode salvar outra pessoa de uma batalha que ela mesma se recusa a enfrentar. Quando alguém vive dominado pela própria sombra, tende a rejeitar justamente aquilo que ameaça revelar suas feridas mais profundas. O amor verdadeiro exige consciência, e consciência não pode ser imposta por quem está ao lado. Há uma metáfora poderosa na psicologia junguiana que ajuda a compreender essa dinâmica. Imagine uma casa antiga, iluminada apenas em alguns cômodos. Os espaços onde existe luz representam aquilo que conhecemos sobre nós mesmos. Já os quartos escuros guardam medos, inseguranças, traumas e aspectos que evitamos enxergar. Quando alguém entra nessa casa, inevitavelmente desperta reações diferentes dependendo do cômodo que visita. Algumas pessoas despertam nossa alegria, outras despertam nossa coragem,
E existem aquelas que, sem perceber, abrem justamente a porta do quarto que passamos a vida inteira tentando manter fechado. Não porque sejam más, mas porque chegaram ao lugar onde nossa alma ainda precisava de cura. Talvez seja por isso que você ainda pense naquela pessoa, mesmo sabendo que sofreu. Não porque ela seja insubstituível, mas porque deixou uma pergunta inacabada dentro de você. E enquanto essa pergunta permanecer sem resposta, sua mente continuará voltando ao passado, na tentativa de concluir uma história que, na verdade, nunca dependeu apenas do outro. Nos próximos momentos, você descobrirá por que algumas pessoas tratam tão mal justamente quem mais as ama e como esse comportamento revela conflitos internos que elas próprias talvez nunca tenham tido coragem de enfrentar. É aqui que a compreensão começa a substituir a culpa. E essa mudança pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria história. Existe uma verdade difícil de aceitar, mas profundamente libertadora. Muitas vezes, você não foi tratado mal por falta de amor. Você foi tratado mal porque a pessoa diante de você estava em guerra consigo mesma. Carl Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente governa nossas atitudes até que tenhamos coragem de encará-lo. É por isso que pessoas dominadas pela própria sombra frequentemente machucam justamente quem lhes oferece acolhimento. O amor verdadeiro tem o poder de iluminar partes escondidas da psique, e nem todos estão preparados para suportar essa luz. Em vez de acolhê-la, alguns reagem com afastamento, frieza ou agressividade, tentando proteger um mundo interno que há muito tempo vive em conflito. Pense em alguém que passou anos construindo uma armadura emocional. Talvez essa pessoa tenha aprendido, ainda muito cedo, que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza. Talvez tenha sido rejeitada, traída ou criada em um ambiente onde o afeto nunca foi seguro. Com o passar dos anos, essa armadura deixou de ser uma proteção e passou a fazer parte da própria identidade. Então, quando alguém chega oferecendo carinho sincero, respeito e presença verdadeira, algo inesperado acontece. Em vez de sentir apenas conforto, essa pessoa sente medo. O amor começa a ameaçar as defesas que ela levou tanto tempo para construir. E para preservar aquilo que acredita mantê-la segura, ela acaba afastando justamente quem mais desejava permanecer. Jung explicava que a sombra não é composta apenas por características negativas. Muitas vezes, ela também guarda qualidades que reprimimos por medo ou vergonha. Algumas pessoas escondem a própria capacidade de amar porque acreditam que isso as tornará vulneráveis. Outras enterram a sensibilidade sob camadas de orgulho, controle ou indiferença. Quando encontram alguém emocionalmente disponível, essas partes esquecidas começam a se mover no inconsciente. Em vez de acolher esse chamado para a transformação, preferem fugir. Não porque o outro não tenha valor, mas porque olhar para dentro exige uma coragem que poucos desenvolvem. Assim, o problema nunca foi o amor que receberam. Foi o reflexo que esse amor produziu dentro delas. Isso não significa que todas as pessoas que machucam os outros estejam destinadas a permanecer assim. Jung acreditava profundamente na capacidade de transformação da alma humana. No entanto, essa mudança só acontece quando existe consciência. Enquanto alguém insiste em culpar apenas as circunstâncias, os antigos parceiros ou o destino pelos próprios comportamentos, continuará repetindo os mesmos padrões em diferentes relacionamentos. É como caminhar em círculos, acreditando estar seguindo em frente. E, infelizmente, quem ama alguém preso nesse ciclo costuma carregar um peso que nunca lhe pertenceu, tentando consertar uma dor que apenas o outro pode decidir enfrentar. Talvez esta seja a revelação mais importante até agora. O fato de alguém ter tratado você mal não prova que você amou pouco. Em muitos casos,
Prova apenas que encontrou uma pessoa incapaz de receber aquilo que você oferecia. Compreender isso não apaga as lembranças, nem elimina imediatamente o sofrimento, mas impede que você continue transformando a crueldade do outro em uma sentença contra si mesmo. E existe um passo ainda mais profundo nessa jornada, porque mesmo entendendo tudo isso, permanece uma pergunta essencial. Por que justamente você foi atraído para uma relação assim? A resposta pode revelar um dos maiores ensinamentos de Carl Jung sobre o caminho da individuação. Depois de compreender que a dor nem sempre nasce da falta de amor, surge uma pergunta ainda mais profunda. Por que justamente você entrou nessa história? Por que sua alma se conectou com alguém que despertaria tanta alegria no início e tanto sofrimento depois? Carl Jung acreditava que os encontros mais marcantes raramente são fruto do acaso. Eles fazem parte de um movimento invisível da psique que nos conduz até pessoas capazes de revelar aquilo que ainda permanece incompleto dentro de nós. Isso não significa que exista um destino inevitável ou que toda relação difícil tenha sido escrita. Significa que certos vínculos têm o poder de nos confrontar com aspectos internos que talvez jamais descobríssemos sozinhos. Existe um instante em que o amor deixa de ser um encontro entre duas pessoas e passa a ser um espelho. No começo, enxergamos apenas aquilo que desejamos ver. Admiramos o outro, sonhamos com o futuro e acreditamos que finalmente encontramos alguém capaz de preencher o vazio que carregávamos há tanto tempo. Mas, lentamente, esse espelho começa a refletir algo inesperado. Ele mostra nossas inseguranças, o medo de sermos abandonados, a necessidade constante de aprovação e a dificuldade de estabelecer limites saudáveis. Aquilo que parecia apenas um relacionamento transforma-se em uma oportunidade silenciosa de autoconhecimento. A questão é que poucas pessoas conseguem perceber isso enquanto ainda estão presas ao sofrimento. Jung chamava esse caminho de individuação, o processo pelo qual deixamos de viver guiados apenas pelas expectativas dos outros e passamos a construir uma relação mais verdadeira conosco. Entretanto, esse caminho quase nunca começa em momentos de conforto. Na maioria das vezes, ele nasce justamente quando aquilo em que depositávamos nossa felicidade desmorona diante dos nossos olhos. É nesse instante que somos convidados a fazer uma escolha difícil. Continuar tentando recuperar alguém que talvez nunca pudesse nos oferecer aquilo que precisávamos, ou voltar nossa atenção para a única pessoa cuja transformação realmente depende de nós mesmos. Essa decisão parece simples quando ouvida, mas muda completamente o rumo de uma vida quando colocada em prática. Pense em uma árvore durante uma tempestade. Os galhos balançam, algumas folhas caem e o vento parece forte o suficiente para derrubá-la. Quem observa apenas a superfície acredita que tudo está sendo destruído. Mas, sob a terra, algo diferente acontece. As raízes são obrigadas a crescer ainda mais profundamente para sustentar a árvore diante da força do vento. Assim também acontece com a alma humana. As experiências mais dolorosas podem fortalecer regiões internas que permaneceriam frágeis se tudo acontecesse exatamente como desejávamos. A dor nunca é um objetivo em si mesma, mas pode se tornar um poderoso instrumento de amadurecimento quando deixamos de lutar apenas contra ela e começamos a compreender o que ela está tentando ensinar. Talvez você ainda sinta saudade. Talvez ainda existam perguntas sem resposta, lembranças que aparecem inesperadamente ou momentos em que seu coração insiste em voltar ao passado. Isso é mais comum do que você imagina. A cura não acontece porque esquecemos alguém de um dia para o outro.
Ela acontece quando aquela pessoa deixa de ocupar o centro da nossa identidade. E existe um estágio ainda mais profundo dessa transformação, um momento em que você finalmente compreende que a maior vitória nunca foi fazer alguém reconhecer o seu valor. A verdadeira vitória é olhar para sua própria história sem culpa, sem desespero e sem a necessidade de implorar pelo amor que sempre deveria ter sido oferecido livremente. É exatamente sobre essa libertação definitiva que falaremos na próxima parte. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa que sofreu por amor em que algo finalmente muda. Não é o dia em que a outra pessoa pede perdão. Não é quando chega uma mensagem inesperada ou quando as lembranças simplesmente desaparecem. A verdadeira mudança acontece quando você percebe que já não precisa mais de uma explicação para continuar vivendo. Carl Jung ensinava que a liberdade começa quando deixamos de depender da validação externa para reconhecer nosso próprio valor. Enquanto esperamos que quem nos feriu admita o erro, entregamos nossa paz nas mãos de alguém que talvez nunca desenvolva a consciência necessária para fazê-lo. Mas quando recuperamos essa paz por nós mesmos, rompemos um ciclo que poderia durar a vida inteira. Muitas pessoas passam anos acreditando que serão felizes apenas quando a pessoa que as machucou compreender o mal que causou. No entanto, Jung nos lembra de que a transformação mais importante nunca acontece no outro antes de acontecer em nós. Há pessoas que atravessam toda a existência sem jamais olhar para a própria sombra. Elas repetem os mesmos comportamentos, mudam de relacionamento, mudam de ambiente, mudam de discurso, mas carregam os mesmos conflitos porque nunca tiveram coragem de enfrentá-los. Se você esperar que alguém assim cure a dor que provocou, continuará preso a uma expectativa que não depende da sua vontade. A verdadeira libertação começa quando você compreende que sua vida não precisa permanecer estacionada, esperando uma mudança que talvez nunca aconteça. Existe uma diferença profunda entre amar alguém e abandonar a si mesmo. Infelizmente, muitos confundem essas duas coisas. Permanecem onde são desrespeitados porque acreditam que insistir é uma prova de amor. Silenciam suas necessidades para evitar conflitos. Aceitam migalhas emocionais porque têm medo da solidão. Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós mesmos acaba governando nossas escolhas inconscientes. Quando não reconhecemos o próprio valor, procuramos desesperadamente alguém que faça esse trabalho por nós. Mas nenhuma relação consegue preencher um espaço que apenas o autoconhecimento é capaz de transformar. O amor saudável nasce quando duas pessoas inteiras caminham lado a lado, e não quando uma tenta completar o vazio da outra. Talvez você nunca descubra todos os motivos que levaram alguém a tratá-lo tão mal. Talvez algumas perguntas permaneçam sem resposta. E, surpreendentemente, isso não impede sua cura. Há uma sabedoria silenciosa em aceitar que nem tudo precisa ser compreendido para ser superado. Algumas portas não se fecham porque recebemos uma explicação perfeita. Elas se fecham porque decidimos não permanecer mais diante delas, esperando alguém abrir por dentro. Esse é um dos maiores atos de coragem que uma pessoa pode realizar. Não é esquecer o passado, mas deixar de permitir que ele determine o futuro. Quando isso acontece, o sofrimento perde lentamente a capacidade de definir quem você é. E talvez esta seja a reflexão mais poderosa de toda esta jornada. A maneira como alguém escolheu tratá-lo revela muito mais sobre o mundo interior dessa pessoa do que sobre o seu verdadeiro valor. Você não nasceu para convencer ninguém de que merece amor. Você nasceu para descobrir que sua dignidade nunca dependeu da aprovação de quem não conseguiu enxergar sua essência.
Carl Jung acreditava que a individuação é o retorno àquilo que somos em nossa forma mais autêntica. E quando você finalmente retorna para si mesmo, percebe algo extraordinário. Quem encontrou a própria alma nunca mais precisa correr atrás de quem não soube reconhecer a sua luz. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que a maior pergunta nunca foi por que alguém escolheu machucá-lo. A verdadeira pergunta sempre foi o que essa experiência despertou dentro da sua alma. Carl Jung nos ensinou que a dor pode ser uma porta e não uma prisão. Ela pode nos manter acorrentados ao passado ou nos conduzir ao encontro da nossa essência mais profunda. A escolha nem sempre é fácil, porque exige coragem para abandonar velhas ilusões, aceitar verdades desconfortáveis e caminhar por um caminho onde ninguém pode dar os passos em nosso lugar. Mas é justamente nesse percurso que deixamos de sobreviver às feridas e começamos finalmente a viver de forma consciente. Talvez a pessoa que o feriu nunca compreenda a dimensão da dor que causou. Talvez nunca peça perdão, nunca reconheça seus erros ou nunca encontre a maturidade necessária para enxergar aquilo que perdeu. Mas existe algo muito mais importante do que qualquer resposta vinda do outro. A paz que nasce quando você deixa de carregar um peso que nunca foi seu. O sofrimento deixa de controlar sua história no instante em que você percebe que sua identidade não foi construída pelas rejeições que sofreu, mas pela força silenciosa que encontrou para continuar caminhando mesmo quando tudo parecia perdido. E essa força sempre esteve dentro de você, esperando apenas o momento certo para despertar. A psicologia de Jung nos lembra que nenhuma noite dura para sempre. Toda sombra existe porque, em algum lugar, há uma luz capaz de projetá-la. Talvez hoje você ainda esteja atravessando esse período escuro. Talvez ainda existam lágrimas, lembranças e perguntas que insistem em voltar. Mas nunca se esqueça de que a alma humana possui uma capacidade extraordinária de se reconstruir quando escolhe a consciência em vez do ressentimento. As maiores transformações não acontecem quando a vida finalmente se torna fácil. Elas acontecem quando você decide que sua paz vale mais do que qualquer história que insistia em mantê-lo preso ao passado. Quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois que este vídeo terminar. As pessoas entram e saem da nossa vida, mas cada encontro deixa uma marca invisível em nossa alma. Algumas marcas se transformam em cicatrizes, outras se transformam em sabedoria. A diferença entre uma e outra não está na intensidade da dor, mas na decisão que tomamos diante dela. Porque a pessoa que tentou diminuir a sua luz pode até ter feito parte da sua história, mas jamais terá o poder de escrever o capítulo mais importante dela. Esse capítulo pertence somente a você. Se esta mensagem encontrou um lugar no seu coração, deixe o seu like para que ela alcance outras pessoas que também precisam ouvir estas palavras. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando essa mesma batalha silenciosa e escreva nos comentários a frase: "Eu escolho minha paz". Quero ler cada mensagem e saber de que cidade e país você está assistindo. E se deseja continuar essa jornada de autoconhecimento, crescimento emocional e reflexões inspiradas nos ensinamentos de Carl Jung, inscreva-se no canal e faça parte desta comunidade. Lembre-se sempre desta verdade: quem encontra a própria alma nunca mais precisa implorar para ser escolhido, porque descobre que o maior encontro da vida acontece quando finalmente volta para si mesmo.